Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse tempo precioso de nos assentarmos à mesa, de tirarmos um tempo para meditarmos na Palavra de Deus, para permitirmos que a Palavra de Deus nos transforme, nos edifique. E hoje quero te convidar a lermos o Salmo 5 e junto nesse salmo a gente poder perceber um pouco, compreender um pouco mais sobre a diferença entre o justo e o ímpio. Nós encontramos esses elementos, essas informações sobre aquele que é o justo e aquele que é o ímpio nas páginas de toda a Bíblia, de toda a Escritura. E aqui no Salmo 5 é bem interessante porque nesse salmo nós vamos ver o salmista intercalando. Ele começa falando sobre o justo, depois ele fala um pouco sobre o ímpio, ele retoma sobre o justo, fala mais um pouco sobre o ímpio e finaliza falando sobre o justo. Então eu quero que enquanto a gente leia aqui, você vá percebendo como ele vai intercalando o justo, aquele que coloca a sua esperança em Deus, na graça, e o ímpio, aquele que escolhe o caminho do pecado, o caminho da injustiça, o caminho contrário a Deus. É como se fosse, quando a gente lê, eu quero que você imagine dois quadros. Nós temos aqui atrás de mim dois quadros. Então imagine que esses quadros estejam em branco, esperando a obra do artista ser pintada. E um deles vai ser pintado com as cores da impiedade, da injustiça. O outro quadro vai ser pintado com as cores da justiça, da graça de Deus e da misericórdia. Então, enquanto a gente vai lendo, vai observando isso, vai observando como Davi, que provavelmente foi quem escreveu esse salmo, como ele vai intercalando de forma muito interessante entre o justo e o ímpio. Vamos lá? Olha o que o salmo diz. Ele começa com um clamor, dizendo: escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera, Senhor, o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é a ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Veja só, é o justo que coloca diante de Deus a sua esperança, o seu clamor. O justo é alguém que coloca diante de Deus toda a sua esperança, todo o seu coração, toda a sua confiança está direcionada para Deus. E nós começamos o salmo com essa figura, iniciando a pintura do quadro do justo, que é aquele que coloca em Deus toda a sua confiança, que se derrama diante de Deus. E nós seguimos o salmo, então, agora intercalando para o ímpio. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Olha que interessante. De repente, não se está mais falando do quadro do justo, mas do quadro que representa a impiedade. E o quanto Deus abomina o pecado. Veja, contigo o mal não pode habitar, o mal não pode chegar diante de Deus. Por quê? Porque Deus é santo.
e aquilo que é mal não pode chegar diante de, não pode habitar com a santidade. Odeias todos os que praticam o mal. Veja que interessante, que não há como você fazer separação entre o homem e o seu pecado, porque aquele que escolhe viver no pecado, ele é um só com o seu pecado. E então Deus odeia todos os que praticam. O texto não está dizendo, o salmista não está dizendo que Deus faz uma separação e ele odeia apenas o pecado, mas aquele que vive na prática do pecado, ele se faz um com o pecado. Então o texto diz: odeia todos os que praticam o mal, destrói os mentirosos e os assassinos. Os assassinos e traiçoeiros o Senhor detesta. Veja que terrível esse quadro que ele começa a pintar aqui para a gente no Salmo. E aí então agora o salmista no verso 7, então ele retoma o quadro do justo. E ele diz: porém, no contrário do ímpio, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho, Senhor, diante de mim. Olha que lindo esse quadro que ele começa a pintar quando ele diz: porém, o justo, pelo teu grande amor entrarei na tua casa. Olha onde que o justo está colocando a sua confiança. Tem algumas traduções que você vai encontrar aqui no lugar de pelo teu grande amor, ele vai trazer pela riqueza da tua misericórdia. Aqui você já começa a observar uma grande diferença entre o ímpio e o justo. O justo não é aquele que confia na sua bondade ou na sua justiça própria, não. Veja que a confiança dele está no grande amor de Deus, na riqueza da misericórdia. Ele diz: com temor eu me inclino para o teu santo templo. Toda a confiança dele não está numa justiça própria, mas no Senhor. Conduz-me, Senhor, na tua justiça. No verso 8 ele diz isso: não é confiança na própria justiça, mas é na justiça de Deus. Aplana o teu caminho, não é o meu caminho, não é o caminho que eu construo. Você consegue perceber isso? É tudo apontando para algo que Deus nos dá, é para o que Deus faz. E aqui ele então, para novamente de pintar o quadro do justo, ele retoma o quadro do ímpio, dizendo assim, no verso 9: nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelam contra ti. Então aqui ele continua pintando agora o quadro da impiedade e falando de quanto mal habita no coração e na vida daqueles que se entregam ao pecado, que abandonam, que rejeitam os caminhos de Deus. As suas gargantas se tornam um túmulo aberto, prontas a falar o mal, prontas a falar a impiedade. As suas línguas vivem prontas para o engano, vivem prontas para maquinações, para as coisas que são erradas e más. E o salmista diz: expulsa o Senhor, porque eles estão se rebelando contra ti. Quando alguém abraça o pecado, quando alguém abraça o caminho de iniquidade, quando alguém escolhe permitir que seu coração alimente caminhos perversos, faça escolhas ruins, viva uma vida secreta, mesmo que ninguém saiba, mas quando alguém escolhe a impiedade dentro do seu coração, ele está cometendo rebelião não contra o mundo apenas,
Ele muitas vezes não está apenas machucando sua família, trazendo destruição, mas ele está pecando contra o Senhor. É contra o Senhor quando nós alimentamos qualquer pecado, qualquer iniquidade em nosso coração. Nós estamos fazendo isso contra Deus. Primeiramente, contra Deus. E essa é a percepção agora que ele traz. E o salmista agora retorna no verso 11 para o quadro da justiça, para o quadro da graça. E ele finaliza o salmo dizendo: alegrem-se, porém. Veja sempre esse contraste. Ele fala do ímpio, mas agora ele volta dizendo: alegre-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. E o salmo termina assim, dessa forma tão bela, dizendo que o justo é aquele que se alegra no Senhor. É aquele que faz do Senhor um refúgio. É aquele que tem em Deus, como a gente fala muitas vezes aqui, não uma religião, não uma série de normas e regras, mas ele vai dizer aqui, olha, em ti exultem. Deus se torna aquele em que o teu coração se exulta, aquele em que teu coração tem prazer. Como o salmista aqui, ele fala 2 vezes no início, né, que ele é pela manhã, Senhor. É pela manhã, aquele que tem prazer de se colocar diante do Senhor. E a primeira parte do seu dia, o tempo mais precioso do seu dia está em se colocar na presença do Senhor, seu Deus, em se deleitar na sua palavra, em quebrantar seu coração em oração. Ele aprendeu a exultar no Deus da sua salvação. Então aqui nós temos esses 2 quadros que o salmista pinta diante de nós. Um quadro que fala da horrível profundidade do pecado, sabe, seu caminho de morte, as ilusões que vêm acompanhado do pecado, as maldades que o pecado pode trazer à nossa vida e às pessoas ao nosso redor. E no outro lado, no outro quadro pintado, ele fala a grandeza da imensidão do amor de Deus, como ela é poderosa em alcançar com graça, com misericórdia, aqueles que no Senhor se refugiam. E nós temos esses 2 quadros que podem nos fazer lembrar de Paulo quando ele está escrevendo aos Romanos lá no capítulo 5. E ele está relatando como toda a humanidade foi condenada ao pecado e ao afastamento de Deus em Adão. Como o pecado entrou no mundo, como a queda chegou a todos os seres humanos representados em Adão, e quão terrível isso foi. E como nós experimentamos até hoje os efeitos disso. Mas ele depois vai dizer que nós tivemos o segundo Adão, que é o Cristo. Aquele que agora conquista muito mais do que Adão perdeu. Para aqueles que creem nele, ele conquista a vida eterna. Ele nos dá agora a oportunidade de vivermos nele, de caminharmos em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer que aonde aumentou o pecado, onde o pecado reinou de forma abundante, agora transbordou a graça, agora superabundou a graça e o amor de Deus. E nós temos esse contraste entre pecado e graça, entre o justo e o ímpio. Veja só o que Thomas Edens fala sobre o pecado. Olha que interessante. Pecado é algo tão assombroso que faz do Deus de amor
faz do Pai das misericórdias um inimigo de suas criaturas, que somente pode ser purificado agora pelo sangue do Filho de Deus. Olha que interessante, o pecado ele é tão terrível, o pecado é tão mal, que ele é capaz de fazer de um Deus tão maravilhoso, tão cheio de misericórdia, tão cheio de graça, transformar esse Deus em inimigo de suas criaturas. Porque ele é santo e agora essas criaturas maculadas pelo pecado não podem mais se achegar a esse Deus. E a única forma, a única maneira desse relacionamento ser restaurado é pelo sangue do Filho de Deus. Então esse é um quadro. Esse quadro da impiedade, o quadro do pecado, ele é pintado pelo homem. É pintado pelo pecado que entra no mundo através de Adão. Em Adão, todos nós caímos e esse quadro é pintado. Esse quadro é obra nossa. É responsabilidade nossa, fomos nós que pintamos esse quadro da impiedade, do pecado, da injustiça. Mas nós temos, graças ao nosso Deus, nesse salmo, outro quadro. E esse quadro não é obra do homem. Esse quadro aqui não é obra sua. Não é você que pinta esse quadro. Eu e você somos incapazes de pintar o outro quadro. O quadro do justo, o quadro da graça, é obra de Deus em nosso favor. E isso é muito importante que nós entendamos, que esse quadro aqui é obra de Deus, não é o homem construindo uma escada para Deus. Não é o homem, pelo seu esforço, criando um caminho para se chegar a Deus. Não, é o contrário. Por quê? Porque nós estamos mortos em pecados, nós estamos naquele caminho de iniquidade, mortos, indiferentes para com Deus, viramos as costas para Deus por causa da nossa iniquidade, por causa do nosso coração perverso. Como que vamos construir uma escada para Deus se estamos mortos? Agora esse quadro é construído, é pintado por Deus, é Deus que vem em nosso resgate. É Deus que é o nosso resgatador. Veja no verso 7, quando ele diz: eu, porém, pelo teu grande amor. É por causa do amor de Deus, é por causa da riqueza da sua misericórdia. Em outras traduções vão dizer: eu entro na tua casa. Olha só o que Charles Spurgeon vai dizer sobre isso. Eu não chegarei até lá pelos meus próprios méritos. Não. Eu tenho uma multidão de pecados e, portanto, eu entrarei pela riqueza da tua misericórdia. Não há possibilidade de eu chegar lá. No dia do juízo, como o Hebreus vai dizer para nós, né? O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, no versículo 27, ele vai dizer que aos homens, a mim, a você, está destinado, está ordenado morrermos uma só vez. Uma das grandes certezas da nossa vida, que morreremos. E Deus diz aqui na sua palavra que está ordenado que morreremos uma única vez. É só essa vida como chance para fazermos a escolha certa. Vindo depois disso, o juízo. É o que a Bíblia diz. Ordenado a cada um de nós. Morremos uma única vez, vindo depois disso, o juízo. E aí vem a pergunta, nesse dia de juízo, nesse dia em que nos encontramos diante de Deus, por que você entraria nos céus, entraria na glória de Deus, desfrutaria da eternidade em Cristo Jesus? Por quê? Pare e pense um pouquinho sobre isso. Imagine se você chegando
diante de Deus, só de forma ilustrativa, nós não sabemos como isso vai acontecer. Isso são coisas que não estão reveladas para nós. Mas nós sabemos que vai acontecer, não a maneira. Mas imagine você chegando diante de Deus. E Deus te faça a pergunta: por que você deve entrar nos céus? Qual seria a tua resposta? O que você responderia para Deus quando Ele te perguntasse por que eu devo permitir que você entre na glória do teu Senhor? Por quê? E a resposta sua para essa pergunta vai falar absolutamente muito da sua compreensão do Evangelho, do quanto você compreendeu e entendeu do Evangelho até hoje. Porque se a sua resposta com relação a essa pergunta que eu te fiz agora teve alguma coisa a ver com mérito, se você começou a pensar, talvez eu possa dizer para Deus que eu fui uma pessoa boa, eu busquei fazer o melhor para os outros, eu busquei ser correto nos meus afazeres, no meu trabalho, eu procurei fazer o bem para as pessoas. Sabe, se a sua resposta começou por qualquer parte dessa, onde você começa a tentar mostrar para Deus que apesar de tudo você teve mais coisas boas do que ruins, infelizmente você ainda não entendeu o Evangelho. Porque nenhum de nós vai entrar no reino dos céus por obra, ou por pegar as nossas obras, colocar numa balança, boas e ruins, e de repente as obras boas terem maior peso. Não. Porque para entrar na glória nós precisamos ser perfeitos. Lembra que nós temos um Deus santo e que o mal não habita com ele, então não importa as milhares de obras boas, se houver apenas uma iniquidade, um mal, nós já não somos merecedores de entrar nos céus. Se alguém erra num único ponto da lei, é culpado de toda ela, a palavra diz. Então, para nós, para mim e para você, é impossível, independente da vida que você leve aqui, é impossível. Por isso que a resposta a essa pergunta de por que você pode entrar nos céus jamais pode começar com bem, eu fiz isso ou aquilo, de modo algum. A resposta do cristão é uma só. Por que você deve entrar nos céus? E a nossa resposta é por causa de Jesus. Simples assim. Nada mais. Por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez por mim, e eu me coloco nele, debaixo dele, debaixo da sua justiça, e eu confio, eu coloco minha fé, eu creio nele como meu Senhor, apenas isso. E é ele quem me justifica, é ele a razão pela qual eu posso desfrutar da glória e da eternidade com o meu Deus. Porque muitas vezes nós criamos um imaginário, a cultura, o cinema, cria em nosso imaginário uma percepção errada da pessoa justa. Sabe, talvez quando a gente fale sobre o justo, venha na nossa mente alguém imponente, né? Alguém cheio de si, uma pessoa autoconfiante. Mas quando nós vemos aqui, quando nós lemos aqui esse simples salmo, de acordo com aquilo que Deus nos revela na sua palavra, o justo não é essa pessoa autoconfiante. De longe, não é essa pessoa, você viu aqui no texto, no salmo, não é aquele cara que está batendo no peito dizendo, eu sou incrível, eu confio nos meus caminhos, eu confio na minha bondade, na minha capacidade de ser justo e correto diante de Deus. Não.
O justo não é essa pessoa, ele não confia na sua justiça própria. Nós temos um texto tão conhecido, Lucas 18, 9, que a gente pode ver aqui rapidamente, né? Que é interessante que Jesus conta essa parábola, justamente o texto vai dizer lá no versículo 9 do capítulo 18 de Lucas. Jesus conta as pessoas que confiavam em sua própria justiça. Jesus queria que eles tirassem a sua confiança de si mesmos. E então Jesus vai dizer que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Percebe? Que muitas vezes a nossa visão de quem é justo é a visão deste homem cheio de autoconfiança. Eu faço isso, eu faço aquilo, por isso eu sou justo. Eu cumpro as leis, eu cumpro as regras, eu faço tudo. Aí Jesus continua a sua parábola dizendo assim, no versículo 13, mas o publicano, ele ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha que interessante, esse é o justo. Não porque ele é justo em si mesmo, porque ele enxergou seu pecado. É porque ele enxergou sua miséria, ele enxergou sua incapacidade de ser justo diante de um Deus santo. E ele diz: tem misericórdia. Lembra o salmo que nós estamos vendo? O que o salmista diz? Eu entrarei em tua casa não pelas minhas forças, mas por causa das tuas misericórdias. E esse homem, agora consciente do seu pecado, ele bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E esse é o caminho de vida, porque ao perceber o seu pecado, a sua impiedade, aí Jesus vai dizer: eu lhes digo que este homem, e não o outro, ele foi para casa justificado diante de Deus. Porque a nossa justiça é Cristo. A nossa justiça é a obra de Cristo, a nossa confiança precisa estar na obra de Cristo. Nós temos essa mensagem no decorrer de toda a Escritura. É pela riqueza da misericórdia. Tem misericórdia de nós que somos pecadores. E aquele que então abraça essa misericórdia, aquele que se coloca debaixo dessa justiça, então ele vai ser capacitado agora, constrangido pelo amor, cheio agora do Espírito Santo de Deus, ele vai ser capacitado por Deus para uma vida de boas obras. Ele jamais vai ser salvo pelas boas obras, porque ele sabe que é incapaz, mas ele se coloca debaixo da graça, debaixo do amor. E agora, impulsionado pelo amor de Deus, impulsionado pela graça de Deus, ele entende que ele tem uma vida inteira para viver para as boas obras preparadas para ele de antemão. E essa é a beleza do Evangelho. Eu nunca posso inverter, eu nunca posso pensar que eu vou chegar diante de Deus cheio de boas obras e me justificar. Não, eu chego diante de Deus arrependido. Essa é a posição do justo. É aquele que chega quebrantado, é aquele que chega batendo no peito dizendo: Senhor, eu não sou nada. É aquele que reconhece a sua miséria. E aí então ele é justificado por Cristo. Ele recebe Cristo como seu Senhor. Ele é cheio do amor, ele é selado com o Espírito Santo e agora ele vive para as boas obras, ele vive para o seu Senhor, o seu desejo está em Deus. E é por isso que o Salmo termina de uma forma tão bela,
Porque aquele que abraça isso, a sua alegria se torna o Senhor. A gente falou um pouco sobre Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, né? Falando da queda em Adão, do pecado e de como a graça superabundou em Cristo e como a obra de Cristo é suficiente. E logo na sequência Paulo vai perguntar, então vamos pecar mais para que essa graça aumente ainda mais, porque onde abundou o pecado não superabundou a graça, então vamos pecar mais. E Paulo diz, olha, se alguém pensa dessa forma é porque não entendeu nada. Porque aquele que encontra Cristo de forma verdadeira, aquele que entende o que Cristo fez por você, o Deus de amor te reconciliando, você só tem olhos para o que está no verso 11. Deus se torna a tua alegria. Você passa a exultar nele e nas coisas de Deus. O teu coração passa a estar voltado para o corpo, para a igreja em que Jesus agora te inseriu, para a nova vida, para a nova missão, e entender qual é a tua posição agora nesse reino, qual é a forma que Deus vai te usar para levar essa mensagem de vida eterna para outras pessoas, como você pode ser bênção para outros, como você pode edificar vidas, como você pode abençoar outros. A tua mente, o teu coração se voltam para essa nova vida. Você, afinal de contas, agora morreu para o pecado e vive para Deus. Essa é a beleza. E essa fica a pergunta que eu encerro esse nosso tempo e deixo essa pergunta para você diante desses dois quadros que o Senhor Deus nos deixa, o quadro do ímpio e o quadro do justo, o quadro onde abunda o pecado, onde a iniquidade está presente, o quadro onde a graça está desenhada, onde a graça e o favor imerecido estão oferecidos para nós. Qual desses quadros você deseja abraçar e deseja tomar para si? Qual deles? A palavra diz, né? Eu ponho diante de vocês dois caminhos, o bem e o mal. Cabe a você fazer a sua escolha. Qual o caminho você vai escolher? Seguir ao Senhor, ouvir a voz daquele que diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escute o chamado do Senhor, venha a Ele, faça dele o seu refúgio, faça dele o seu prazer, não se torne um religioso, não venha apenas para a igreja bater cartão, não faça dele alguém que você dedica 1 hora da sua semana no final de semana. Não, vir a ele é fazer dele a sua alegria, a sua exultação, o seu prazer. Você não vê a hora de estar na presença desse Deus e de desfrutar da presença dele, fazer dele a tua justiça. Se você observar aqui no Salmo que nós vimos, no Salmo 5, você vai ver tudo que Deus é para ele. Ele começa dizendo, tu és a minha esperança, tu és aquele em que eu faço morada, tu és a minha justiça, tu és aquele em que eu me alegro, tu és aquele em que eu exulto, tu és o meu escudo e a minha proteção. Que Deus seja absolutamente tudo isso para nós, que Ele seja a nossa alegria, e que você possa levar essa mensagem impactado por isso. Não deixe de pensar em alguém, em alguma pessoa que você gostaria que ouvisse essa mensagem, que fosse tocado por essa mensagem. Copie o link desse vídeo e mande para essa pessoa. Seja um canal de bênção, seja um canal do amor de Deus, porque tantas pessoas vivem hoje nesse lado do quadro, em meio à injustiça, em meio à impiedade, em meio ao sofrimento do pecado.
E às vezes com um gesto de amor, de compartilhar a mensagem de Deus, de compartilhar a sua palavra, de tirar 1 minuto, 2 minutos para pensar em alguém, para mandar isso, nós podemos ser participantes da obra de Deus e permitir que pessoas possam ser atraídas para essa parte do quadro onde a graça está abundando, onde o amor de Deus está derramado e pecadores são feitos justos para poder viver e conviver com esse Deus santo. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração, que o amor, que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês. Amém.